A igreja pode se sentar. Convido aos irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1, os versos de 9 a 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, os versos de 9 a 18. Quero ler nessa manhã um texto por demais conhecido pela igreja, um personagem muito conhecido nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria nessa manhã voltar minha palavra em direção às mães. E esta palavra que a gente direciona às mães, oxalá que o Espírito Santo também aplique ao seu coração, papai, ao seu coração, filho, filha, a vovó, a todos nós nessa manhã, que sejamos edificados, porque eu queria falar sobre esse texto pensando na seguinte ideia: Deus ouve o clamor de mãe. Deus ouve o clamor de mãe. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Deus ouve o clamor de Ana assim. Deus ouve o clamor de Ana por seu filho, assim como ouviu o clamor de Agar, quando chorava pelo seu filho Ismael, que estava perecendo no deserto. Assim como acolheu o coração de Raquel, mãe de José do Egito, quando encaminhava esse menino diante do Senhor. Deus ouve a oração de Ana pelo seu filho, como ouviu o coração de Joquebede, mãe de Moisés, quando obteve de volta o seu filho, que ela mesma lançou num cesto de junco, numa época que o filho não era para sobreviver, lançou esse bebê no rio Nilo, banhado de sangue de inocentes, e o Senhor o devolveu a ela para que ela pudesse encaminhar o seu filho diante do Senhor. Deus ouve a oração de Ana, como ouve a oração de Eunice, mãe do jovem pastor Timóteo, que encaminhou esse filho diante do Senhor. Deus ouve a oração de Ana, como ouviu a oração da mãe Ciro Fenícia, que a acolheu e atendeu e curou a sua filha. Deus ouve a oração de Ana, como ouviu a oração de Mônica, que por 30 anos
orou pela conversão do seu filho Agostinho, e hoje esse homem, até hoje, os seus textos falam profundamente da graça maravilhosa de Cristo. Deus ouve o coração de Ana, como ouve também o coração de Margarete Luther, mãe de Martinho Lutero, que orou e com austeridade e profunda devoção encaminhou esse filho diante do Senhor, e esse homem fez história ao lado do povo de Deus. Deus ouve a oração de Ana, como ouve também a oração de Eusa Lidório, mãe do reverendo Ronaldo Lidório, um homem que é um missionário, uma bênção de missionário da nossa igreja, que passou por grandes lutas, grandes enfrentamentos, e essa mãe tem visto Deus livrar esse filho de grandes prejuízos na sua jornada ministerial. Deus ouve a oração de Ana, como também a oração da mãe do reverendo Hernandes Dias Lopes, que vocês devem saber que esse homem foi desenganado ainda no ventre, e essa mãe dedicou esse filho ao Senhor, e esse homem já é uma voz que clama pela palavra de Deus na nossa geração. Deus ouve a oração de Ana, como ouviu a oração da sua mãe, como ouviu a sua oração, como ouve as nossas orações, porque o nosso Deus ouve o clamor do seu povo. E nessa manhã eu quero falar com vocês, por que Deus ouviu o coração do coração de Ana. Em primeiro lugar, Deus ouviu o clamor do coração de Ana, porque Ana queria ser abençoada e não viver uma vida amargurada. Esse texto que lemos, veja o versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ela queria ser tocada por Deus. Ela queria ser abençoada por Deus. Ela queria que a bênção, a graça, o poder de Deus tocasse o seu ventre seco e do seu ventre seco tirasse vida. Ela queria ser abençoada, agraciada, tocada, movida pela graça de Deus na sua vida, na sua história. Ela não queria passar pela história com a mulher amargurada, infeliz, triste, com cara de maracujá de gaveta. Ela queria saber: Deus, toca a minha vida, Senhor, toca o meu organismo, toca a minha história, mova a minha vida. Eu quero fazer história ao teu lado, Senhor. Eu não quero passar pela vida, ter uma vida medíocre, eu quero ser ricamente abençoada. Meu irmão, minha irmã, você sabe que no tempo de Ana, a mulher que não tinha filhos, especialmente varões, ela era tida por não abençoada por Deus. E quanto mais uma mulher que não procriava, não gerava filhos, ainda era difícil a situação. E ela, vocês conhecem a história, sofria dentro de casa uma rivalidade horrorosa, porque permitiu que o seu marido contraísse outro matrimônio para lhe dar filhos, porque ela não lhe dava. E ela sofria dentro de casa essa dificuldade. E o versículo 10, ela vai dizer que ela chorou com amargura de alma. Chorou abundantemente. Ela fala da aflição. Versículo 15, ela fala de mulher que é atribulada de espírito. Versículo 6, ela fala de excesso de ansiedade, de aflição. Criar filhos, às vezes, nos coloca em caminhos muito inóspitos, não é? Às vezes, aquelas noites intermináveis em que os filhos passam por um febrão, chega quase a 40 graus e a gente fica com o coração acelerado e a gente não sabe muito o que fazer, especialmente mães de primeira viagem, não é? Qualquer coisa é motivo de ansiedade, quanto mais quando passa por situações mais aflitivas, mais angustiantes, e o coração maternal se quebra, se parte, porque os nossos filhos, especialmente para as mães, filho é preciosidade. Essa coisa de Deus gerar filhos a partir do organismo da mulher, isso é uma coisa singular, isso é uma preciosidade, isso é de uma cumplicidade. Quando Deus dá filhos a nós, Ele se apropria do corpo da mulher, e no ventre, nas entranhas da mulher, Deus gera vida. Meu irmão, minha irmã, isso é um milagre, isso é uma coisa maravilhosa. E Ana queria ser tocada, sentir-se abençoada, movida pela graça de Deus.
Quero dizer para você nessa manhã que Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o seu clamor quando você, no exercício da sua maternidade, você está dizendo: Deus, eu quero fazer diferença na vida do meu filho. Eu quero fazer diferença nesta geração. Eu quero que minha família seja a bênção do Senhor nesta geração. Deus, eu quero de fato, em verdade, que meu filho não seja apenas meu, que não seja para mim, que não seja fruto apenas do meu desejo, da minha cobiça, do meu desejo humano, mas que ele seja uma expressão do Senhor na minha vida. Eu quero ser abençoada pela maternidade e eu quero, Senhor, que a minha família, como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ô meu irmão, ô minha irmã, presta atenção nessa oração dessa mulher, nesse voto que ela faz. Ela abre, ela escancara o coração diante de Deus, e até sem palavras ela chora, e ela derrama toda a sua angústia, toda a sua dor, toda a sua tristeza, todo o lixo acumulado por anos a fio na alma. Ela nessa oração, que nem a hora de culto, era um culto abençoado de uma única pessoa, e o sacerdote a teve por mulher embriagada, disse: não, eu estou aqui derramando a minha alma diante do meu Deus, meu Senhor. Oh, minha irmã, quer dizer para você que naquelas noites angustiantes, naqueles tempos difíceis, naquelas horas aflitivas, é hora de você dobrar o seu joelho e buscar o Senhor da tua vida, o Senhor da tua alma. O Senhor conhece o teu choro, o Senhor conhece o teu pranto, o Senhor sabe os motivos pelos quais às vezes você tem noites terríveis, angustiantes. Deus conhece. Deus é o Deus que caminha com você. Deus é o Deus que labora no meio do povo. Deus é o Deus da nossa família. Deus é o Deus das mães. Deus é o Deus dos filhos das mães. Deus é o nosso Deus. E ela então foi abençoada, porque ela não queria viver uma vida amargurada, mas uma vida ricamente abençoada. Em segundo lugar, Deus ouviu a oração de Ana, porque Ana sabia que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Esta é uma verdade, mamãe, que você experimenta sempre, não é? Versículo 11, ele diz: e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela disse: Deus, eu quero realmente ser abençoada, eu quero ser tocada, eu ser movida, eu estou vendo a Márcia aqui, né, Márcia? Não é assim, Márcia? Vamos orar, né, Márcia? Vamos orar, e vamos buscar, e vamos clamar. Mas, Senhor, esse filho não é meu, esse filho é do Senhor, ele é seu, ele é para a glória do teu nome. Você precisa compreender esta verdade. Nós recebemos filhos por herança, por presente, por galardão, mas os nossos filhos são para o Senhor, são para a glória do Senhor. O exercício da paternidade, o exercício da maternidade são exercidos nessa perspectiva. Deus, conceda-nos os recursos da tua graça, conceda-nos os recursos materiais, conceda-nos os recursos financeiros, para que nós e os nossos filhos tenhamos vida abençoada, vida digna, vida com gosto de vida em Cristo Jesus. É assim, minha irmã, é assim, meu irmão, nós não vivemos para nós. Quando nós humildemente nos quebrantamos e apresentamos os nossos filhos ainda no ventre materno, e aquela oração bonita, aquela oração linda, e quando você está amamentando seu filho naquela relação tão profunda de doação ali, você está olhando para o seu bebê que está ali, não é? Se alimentando, fala: Deus, esse filho é teu, Senhor, os meus sonhos para ele estão no Senhor. Esta construção de uma relação com Deus, com o filho, com a filha, desde o ventre, e vai atravessando ano após ano, e você vai nutrindo e vai fortalecendo essa relação, isso te dá paz, isso te dá equilíbrio, isso dá segurança, isso dá força, isso dá vigor, porque a graça de Deus constrói o exercício da sua maternidade no Senhor. É isso que Ana está dizendo: Deus, esse filho é teu, Senhor, esse filho é teu, ele é para o teu louvor, para a tua glória. Oh, minha mãe, nessa manhã, dia das mães, celebre isto. Celebre, ainda que o seu filho não compreenda o seu coração, ainda que seu filho não saiba dos motivos da sua oração, ainda que seus filhos estejam talvez
alienados do Senhor, não importa, continue orando por eles, continue colocando eles diante do Senhor, continue clamando pelo Senhor, porque nós temos aqui uma lista de irmãs, de mulheres que clamaram ao Senhor, e o Senhor as ouviu e atendeu o clamor do coração de uma mãe. Mãe é especial na família, e nós sabemos que Deus ouve e atende o clamor do coração da mãe. Se Deus ouve a oração de Ana, porque ela queria ser abençoada e não atribulada, se Deus ouve o coração de Ana, porque ela sabia que os seus filhos pertencem ao Senhor, em terceiro lugar, Deus ouve o clamor de Ana, porque Ana desejava fazer história com o Senhor. É isso, meus irmãos. Veja o versículo 11, parte final. E lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Os versículos 24 e 28, dizendo: havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo. Era um menino ainda muito criança. E ela disse: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Essa mulher não apenas prometeu, ela não apenas ofereceu, mas ela cumpriu o seu voto no tempo certo. Quando o menino saiu da mama, ela ofereceu esse filho como um nazireu. Ela dedicou esse filho, não apenas entregou, mas ela devolveu, foi lá no templo e disse: Senhor, ele é teu, ele é para a tua obra, ele é para o teu serviço, eu dedico esse menino para a obra do Senhor. Quer dizer, para você que quando uma mãe sabe que o seu filho vai ser pastor, ou vai ser seminarista, ou vai ser missionário, coração de mãe treme, não é, Diego? Coração da mãe esmorece, não é, Júnior? Mãe que tem filhos missionários, mãe que tem filhos pastores, mãe que... Não é, Reverendo Kassab? Por quê, meus irmãos? Porque quando nós confiamos ao Senhor os nossos filhos, Ele bem faz deles aquilo que lhe aprouve. E você não imagina que bênção foi para essa mulher orar em um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de desespero. E ela saiu daquela oração já abençoada, porque ela saiu daquela oração com seu semblante alegre, já não era mais triste, porque na oração ela já foi abençoada, e a sua vida mudou completamente a partir desse momento em que ela tomou uma decisão profunda na vida. Eu vou mudar minha história, eu vou para Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus na minha vida, eu quero é Deus na minha família, eu quero o Senhor na minha história, eu quero fazer história ao lado de Deus. E ela então recebeu das mãos de Deus essa bênção que é Samuel. E vocês conhecem a história de Samuel? Samuel é como se Deus estivesse esperando a oração dessa mulher, é como se o céu estivesse aguardando a terra se manifestar. Uma mulher que era estéril, dolorosa, chorosa, angustiada, e quando ela ora, o céu se abre, as cortinas do céu se abrem, e a bênção de Deus vem sobre ela, e então ela colhe a graça de Deus na sua vida, é ricamente abençoada, e ela então apresenta esse filho numa geração em que diz o texto que a voz de Deus não se ouvia, era um silêncio da parte de Deus, porque não havia quem de fato buscasse a Deus, não havia quem de fato levasse Deus a sério naquela geração. A própria família do sacerdote ali já estava completamente comprometida com o pecado, comprometida com os filhos. Seus filhos estavam distantes no coração do Senhor, e Deus amaldiçoou a família de Eli. E então Samuel cresceu, fazendo essa transição extraordinária na história, conduzindo o povo, sendo ele o último dos juízes, assumiu também o sacerdócio, assumiu o profetismo, um homem que foi um instrumento poderoso de Deus na sua geração, ungindo 2 reis e conduzindo esse povo diante do Senhor.
Deus ouviu o coração dessa mãe desesperada, que queria ser abençoada, que sabia que seus filhos não são seus, mas são do Senhor, que ela sabia que ela queria fazer história, queria oferecer algo de si para o envolvimento da sua família com o povo de Deus, com a história da salvação, e ela entra na história oferecendo um filho abençoado ao Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã, não importa por onde quer que os seus filhos andem ou estejam, eles estão na mira da graça de Deus. Continue orando pelos seus filhos. Eu louvo a Deus porque eu vejo claramente na vida dos filhos dessa igreja a oração da mãe. Por trás desses meninos lindos, bonitos, né? Com seus netinhos aqui, todos tem uma mãe que se quebra, que ora, que sustentou esses filhos em oração. Eu conheço algumas histórias nessa igreja aqui que é bênção de Deus participar de uma comunidade que as mães sabem da importância de dedicarem seus filhos ao Senhor, de fazerem história com o Senhor na sua família, de quererem fazer diferença nessa geração através da sua família. Ô minha irmã, ô mamãe, ô vovó, nesta manhã que é o dia das mães, eu quero dizer a você, tenha motivo para celebrar, para se alegrar, porque o Senhor escuta o clamor do teu coração. E a coisa mais interessante dessa história é que está lá no versículos, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Pense, para uma estéril, pediu apenas um filho, recebeu 6. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe seu coração nesta manhã, mamãe. Vamos ouvir.